Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva clicando nessa marca d'água que aparece no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Número de inscritos, número de likes, etc. São os parâmetros que o algoritmo do YouTube utiliza para dar maior visibilidade aos vídeos, maior visibilidade ao canal, e com isso então nós conseguiremos chegar a um número maior de pessoas e por consequência divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Por gentileza então, nos ajude nessa missão se inscrevendo no canal, ativando as notificações e, se o vídeo lhe trouxe alguma informação útil, deixando também o seu like. A essa altura, estamos na parte 3 do livro, intitulada Uberaba Hoje. E, antes de iniciar propriamente essa parte do livro, o autor faz aqui um resumo importante que vai dar a panorâmica geral dessa parte do livro. E começa assim. 2 anos depois da morte de Chico Xavier, os familiares em busca de mensagens psicografadas têm 2 caminhos a seguir em Uberaba. O Centro Espírita Aurélio Agostinho, onde o ourives Celso de Almeida Afonso atende ao público nas noites de segunda e sexta-feira, ou o Centro Espírita Pedro e Paulo, onde o dentista Carlos Bacelli faz o intercâmbio com o outro mundo nas manhãs de sábado e domingo, a partir das 4 horas da madrugada. Acompanhei sessões nos 2 centros, conversei com os médiums e colhi depoimentos de famílias em busca de notícias dos parentes mortos para registrar, com o máximo de isenção, as impressões colhidas neste território de dor, esperança e desconfiança da psicografia. Vamos acompanhar agora as descobertas, surpresas e decepções desta pesquisa de campo. Lembrar que esse livro, Por Trás do Véu de Ísis, de autoria de Marcel Souto Maior, o propósito é um grande livro, né, é um livro que relata uma grande matéria investigativa, digamos assim, e o tema que motivou o autor a escrever o livro, que permeia todo o livro, é tentar responder a seguinte pergunta: afinal, essas mensagens recebidas por médiuns diversos, em centros espíritas diversos, essas mensagens então privadas, mensagens em princípio de pessoas desencarnadas para seus entes queridos que continuam vivos, ou continuam vivos, enfim, neste mundo, encarnados, vivos todos estamos, inclusive quando desencarnamos. Mas enfim, a grande pergunta é: essas mensagens são confiáveis? São fidedignas? Há casos de fraude? Há casos em que há realmente uma manifestação aí, não desonesta, mas enfim, anímica por parte do médium? Enfim, até que ponto essas mensagens são críveis? É em busca de responder essa pergunta que o autor, então, Marcel Souto-Maior, fez aí uma série de trabalhos de investigação, inclusive na Uberaba, a esses 2 centros, e, enfim, tendo contato com os médiuns que foram citados anteriormente. Ele começa assim, então: A Mãe Sem Filhos. Isso estamos na página 113 do livro. Noite de sexta-feira, 19 de março de 2004. Centro Espírita Aurélio Agostinho, Uberaba. O médium Celso de Almeida Afonso, 63 anos. O Sr. Celso, na verdade, já é falecido. Mas, enfim, ao longo aqui do vídeo, da leitura aqui da obra, da análise, etc., aparece um slide com uma foto dele e seu ano de falecimento e o ano de nascimento também. Mas, enfim, à época ainda era vivo, O médium Celso de Almeida Afonso, 63 anos, pai de 3 filhos, avô de 8 netos, vai passar para o papel Mensagens dos Mortos para suas famílias. Durante o dia, ele trabalha como ourives numa loja acanhada no centro da cidade. A bancada de madeira onde estão as lupas, alicates e outros apetrechos de trabalho é como a de outras oficinas do ramo, a não ser por um detalhe: a profusão de fotos de jovens e crianças e as imagens de Chico Xavier e de Jesus Cristo penduradas numa das paredes do fundo, numa das paredes ao fundo. Mais adiante, enfim, são excertos do livro, nós damos saltos, evidentemente, dentro da obra. O livro todo tem cerca de 250 páginas, mais ou menos, tá certo? Mas pretendemos finalizá-lo com 5 vídeos. Bom, ao meu lado, num banco dos fundos do salão, está Juraci Cristina Quirino Chaves, dona de casa, 49 anos. Mãe de 2 meninos, ela hoje não tem filho nenhum. O primeiro, Felipe, morreu de câncer aos 18 anos em 1998.
morreu de câncer aos 16 anos, em 1998. O segundo, Daniel, 25 anos, foi sequestrado e morto a tiros há 18 dias em São Paulo. No dia 21 de novembro de 2002, mãe e filho tinham vivido um momento inesquecível. Juracy doou o rim a Daniel após 8 meses de hemodiálise. O transplante, realizado no Hospital Albert Einstein, começou às 7 horas da manhã e terminou, com sucesso, às 3 da tarde. Agora Daniel está morto e Juracy está ali, com a cicatriz de 13 centímetros na barriga e uma dor sem medida e sem nome no corpo inteiro. Dói a cabeça, dói o coração, dói os ombros, as costas, dói tudo, ela diz. É uma dor absurda. Quando a gente perde o marido, fica viúva. Quando perde os pais, fica órfão. E quando perde os filhos, fica o quê? Nem nome esta dor tem. Então, são pessoas como a dona Juracy, geralmente mães, mas também alguns pais, que vão até esses centros em busca de uma mensagem, né, de seus entes queridos, normalmente filhos, né, que faleceram prematuramente, enfim, precocemente, né, no sentido de que o princípio normal é os pais falecerem antes e não os filhos, né, mas enfim, vão em busca então de mensagens. E o Marcel então teve contato com uma série dessas senhoras e ao longo do livro ele acompanha mais de perto aqui, inclusive, a dona Juracy. Pouco antes do encontro com Celso, está fazendo referência ao médium, né? Sueli encontrou na última gaveta do armário de Beto uma caixa com a imagem da santa, presente de infância da avó, o terço e a Bíblia da primeira comunhão e um folheto de São Judas Tadeu. A descoberta, ela garante, não foi comentada com ninguém até o momento da psicografia. O que aconteceu? Uma mensagem psicográfica dizia o seguinte: você encontrou o terço e a imagem de Nossa Senhora naquela caixa que sempre guardei, como se fosse o altar de minhas orações. Sei que Nossa Senhora, que viu o filho partir, está ajudando você, mãe. Né? E pouco antes então do encontro com o médium, ela realmente encontrou, né, esses objetos ao qual, em princípio, o filho, né, já falecido, faz referência na mensagem que foi psicografada então pelo Sr. Celso. E esse tipo de episódio, né, em que é relatado algo que, em princípio, não haveria como o médium saber, se bem que nesse caso há sempre aquela possibilidade, né, não seria algum tipo de transmissão telepática, mesmo que não consciente, né, da mãe, que nesse caso já houver encontrado o objeto para o médium, ficará sempre esse questionamento, né, essa possibilidade em alguns casos ela existirá. Mas enfim, ela não houvera antes comentado com o médium esse fato, né? E a mensagem faz referência justamente a ela ter encontrado no armário, né, do filho já falecido a imagem de uma santa, etc. Que era um presente de infância, né? Que a avó havia dado para ele. Né? As fichas seguem um modelo padrão. Ele está fazendo referência aqui às fichas que são distribuídas nesse centro, né? Mas em outros também, né? Em que alguns dados são preenchidos. Então o padrão, pelo que pude perceber no livro, né? Confesso que não tenho experiência de frequentar casas espíritas, né? Mas o que ele relata aqui no livro é que na rotina, digamos assim, no procedimento padrão, nesses centros todos é distribuir uma ficha em que é colocado o nome do falecido, do pai e da mãe, data da morte e alguma informação mais. E os médiums costumam ter uma entrevista, ainda que breve ali, com essas pessoas antes da sessão de psicografia. Evidentemente, tudo isso sempre vai lançar também uma certa sombra, né? Um certo questionamento, vai lançar alguma dúvida com relação à credibilidade, porque afinal, tanto na ficha quanto na conversa, algumas informações podem ter sido passadas ao médium. Então, se aquelas informações aparecem depois numa mensagem, em princípio psicografada, como saber se elas são, se a mensagem é realmente autêntica, né? Se aparecerem apenas essas informações. Mas enfim, isso fica para comentar um pouco mais adiante quando há uma passagem mais específica com relação a isso. Mas fazendo então referência a essas fichas, né? Estamos na página 118, que as pessoas preenchem então nesse centro e também em outros, o autor informa. As fichas seguem um modelo padrão. São 4 as informações solicitadas: nome de quem busca a mensagem e nome do morto, as datas de seu nascimento e de sua morte. Estas informações, segundo Celso,
fazendo referência ao médium desse centro, né, são fundamentais para que os espíritos sejam localizados no plano espiritual pela equipe de mentores. Então a explicação que se costuma dar é que essas informações são postas nas fichas os ajudariam a localizar, né, aquela pessoa, enfim. Os mentores espirituais teriam mais facilidade de localizar aquela pessoa de posse dessas informações. Mas aí fica aquela pergunta, bom, mas será que espíritos desencarnados, em princípio espíritos, né, espíritos de escola, né, espíritos de certa qualidade, etc., espíritos superiores, digamos assim, precisariam que alguém escreva no papel essas informações, para então saberem que, por exemplo, a dona Juraci, que ali está, naquele centro, está em busca de uma mensagem do filho, quer dizer, não sei se faz muito sentido isso, mas enfim. Você fica buscando seus filhos, isso é a dona Juraci dizendo, você fica buscando seus filhos em todo canto, diz Juraci. Nas fotos, nas músicas, no perfume, é uma busca desesperada. E é essa busca então que leva mães como dona Juraci, também pais, enfim, eventualmente outros parentes, né, da pessoa falecida, a buscarem centros, né? Muitas vezes a pessoa vai a mais de uma cidade, a mais de um centro, a mais de um médium, né? Naquela angústia, naquela busca desesperada por uma mensagem que deixe patente, né, que o seu filho, seu ente querido, normalmente o seu filho, ainda está vivo, né, que ele não faleceu, ou que ele não morreu verdadeiramente, né, que ele não se foi, né, enfim, para sempre. Na verdade, ele está apenas num outro plano de existência. Né? Já mais adiante, essa altura estamos na página 125, né? A dona Juraci ele acompanhou em mais de um centro, enfim, teve um contato bastante próximo com essa senhora. Então ele nos informa mais adiante. Lembrar que estamos dando alguns saltos, é claro, dentro do livro, são excertos, né? Mas vamos lá. 4 dias depois, marco um encontro com Juraci no aeroporto de Congonhas. Estou a caminho de Brasília para uma sessão de psicografia privada, mas gostaria de tirar algumas dúvidas com ela sobre a mensagem de sexta-feira. Então no livro ele também relata, né, mais de um encontro que ele teve na casa do médium, com um médium em Brasília, né, que psicografou umas tantas mensagens, mas que enfim ele não chegou à conclusão se eventualmente aquelas mensagens eram autênticas ou não, né? Ele foi em busca, mentalizando, digamos, obter mensagem de uma tia dele, né? Que aliás, inclusive, no começo do livro relata que esse médium de Brasília, ligara para ele, né? E perguntando se ele tinha uma tia de certo nome, né? A tia Lourinha, né, era o apelido da senhora. E então, assim, através desse contato, primeiro por telefone, que o médium fez espontaneamente com ele travou o contato, começou um contato com esse médium, né? Mas enfim, ele não conseguiu, no fim das contas, tirar grande proveito digamos, dessas mensagens com esse médium de Brasília. O que há de mais relevante, na verdade, no livro é esse acompanhamento que ele faz da dona Juraci, e de uma outra senhora também, enfim, mas essencialmente da dona Juraci, que ele acompanha mais de perto, né, em centros diversos, esses dois em Uberaba, depois um outro no Rio de Janeiro, enfim, buscando então, nessa senhora buscando mensagens, e ele então acompanhando-a, conversando com ela e com outras mães, né, que vivem a mesma situação dramática, uma busca desesperada, né, por mensagens dos seus filhos, né, que haviam falecido. E aí conhece o centro, conhece os centros, conhece a sua rotina, entrevista os médiums também e tenta então, né, encontrar subsídios para responder aquela pergunta, né, fundamental, quer dizer, se as mensagens afinal são autênticas, né, são confiáveis. Né? Mas enfim. E essa peregrinação então. Mais adiante, o filho pródigo é um outro capítulo. Maria Regina Angeiras é uma outra senhora, não tem dúvidas. O filho dela, Luiz Alberto Barbosa Gomes Angeiras, o Beto, assassinado por policiais militares ao lado do melhor amigo há 10 anos, está vivo e feliz. Desde a morte dele, aos 25 anos, no dia 9 de fevereiro de 1994, até hoje, Beto já mudou de endereço 3 vezes. Foram 3 as moradas até agora, diz a mãe. As moradas, no caso do filho, já no plano espiritual. E ela soube disso através de mensagens psicografadas nas quais ela confia. Após 4 dias de coma, Beto despertou no sítio das Pedras Azuis,
onde entrou em contato com erros e acertos de suas vidas passadas e começou a entender por que foi assaltado e executado tão jovem por PMs num condomínio na cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Depois de acertar as contas com o passado, ele foi transferido para o Recanto da Paz, um sítio repleto de árvores, onde são colhidas as frutas servidas aos jovens recém-chegados como ele. Foi uma temporada de estudos e de apoio aos novos moradores do recanto. Hoje, segundo Maria Regina, Beto está no Núcleo Lar Escola, uma espécie de universidade localizada em outra dimensão. As notícias do filho chegam à mãe, sempre da mesma maneira, pelas mãos de Celso de Almeida Afonso, durante as sessões públicas de psicografia no Centro Aurélio Agostinho, em Uberaba. É sempre o Beto Luiz Alberto Angeiras quem assina as mensagens. 45 ao todo, desde a primeira carta enviada no dia 8 de julho de 1994, uma sexta-feira. Então essa senhora, né, ainda tratando do mesmo médium e do mesmo centro espírita em Uberaba que ele mencionou anteriormente, né, essa senhora então já houvera obtido 45 mensagens do filho, e mensagens nas quais, inclusive, ela confiava, né, do ponto de vista da sua autenticidade. Né. Maria Regina, já bem mais adiante, página 134, Maria Regina preencheu a ficha padrão do centro e tomou seu lugar no auditório para viver a mesma ansiedade vivida por centenas de mães a cada semana. Em momento algum, antes da sessão, ela teve qualquer contato com Celso de Almeida Afonso. Durante as palestras, enquanto o médium psicografava as mensagens da noite, de olhos fechados, Maria Regina sentiu a presença de Beto a seu lado, seu calor, sua respiração, o toque de suas mãos no meu ombro. Beto estava presente, ela tinha certeza. E a certeza se materializou numa longa mensagem psicografada durante 22 minutos por Celso. Foi a terceira carta da noite, um marco na vida de Maria Regina. Um trecho da mensagem. Não posso ser Deus, mas gostaria de passar a quem amo a alegria do céu, o direito sobre as fontes. A mensagem começou com poesia, mais modesta e bem menos ousada do que a poesia do Beto de carne e osso. O rapaz, quando vivo, escrevia poesias. E continuou ao longo de 54 páginas, embaladas por detalhes e informações definidas por Maria Regina como evidências. Né? Obrigado, baixinha, escreve Beto no segundo parágrafo. O apelido da mãe está lá, junto com dados desconhecidos pelo médium, e por aí vai. O relato se estende. Então essa primeira mensagem longa, né, e sem que ela tivesse tido contato com o médium, e que trazia uma série de informações autênticas, né, enfim, fizeram com que essa senhora, Maria Regina, realmente passasse, né, a ter aquelas mensagens como confiáveis, né, e continuasse inclusive frequentando o centro. E quando foi entrevistada aqui pelo Marcelo Souto Maior, inclusive ela tinha já àquela altura 45 mensagens. Um outro capítulo, já mais adiante, essa altura na página 140, quero uma prova. Juraci, aquela senhora a quem nos referimos antes, a mãe de Felipe e Daniel, precisa acreditar. A maior preocupação dela agora é saber onde e como Daniel está. Faz 40 dias que ele foi assassinado. Não quero uma mensagem, quero uma prova. É o que ela diz. Passados 26 dias do nosso primeiro encontro, entre o autor e a dona Juraci, estamos juntos de novo, lado a lado, num avião rumo a Uberaba. Desta vez, Juraci vai recorrer a Carlos Bacelli. Né? A senhora já em Uberaba já houvera frequentado aquele primeiro centro, né? E agora então ela ia em busca de um outro centro e de um outro médium, né? Porque no primeiro centro, com o primeiro médium, ela não obtivera nenhuma mensagem que lhe fosse convincente. Então primeiro ela havia ido ao Centro Espírita Aurélio Agostinho, onde o médium Celso de Almeida Afonso psicografava, e agora então, ainda em Uberaba, ela iria ao Centro Espírita Pedro e Paulo, onde o médium Carlos Bacelli, né, é que psicografa. Mas enfim, não quero uma mensagem, quero uma prova, disse Dona Juraci. Passados 26 dias do nosso primeiro encontro entre o autor e a Dona Juraci, estamos juntos de novo, lado a lado, num avião rumo a Uberaba. Desta vez, Juraci vai recorrer a Carlos Bacelli e seguir uma estratégia diferente.
Nada de informações detalhadas sobre as circunstâncias das mortes dos filhos. Sigilo, este é o nosso acordo. O combinado é fornecer a Bacelli apenas os dados básicos: nome e sobrenome do desencarnado, datas de nascimento e morte, nome e sobrenome dos pais. Juraci precisa ter certeza, e a certeza ela só vai garantir se receber uma mensagem com detalhes nunca revelados ao médium, por ela ou por outra pessoa qualquer. Então essa senhora, essa mãe, está em busca de não apenas uma mensagem, mas uma mensagem que lhe seja crível, que lhe seja convincente, que ela entenda como autêntica, né? E que lhe permita então ter a certeza, a segurança de que o seu filho, embora não mais, né, na matéria, embora não mais encarnado, embora não mais vivo neste mundo, né, que na verdade ele não se encontra vivo, é isso que ela mais anseia. Né? Porque quando uma mãe, um pai, enfim, quando a família tem certeza disso, através de uma mensagem, por exemplo, não que possa ser apenas através disso, mas enfim, estamos a falar aqui das psicografias. Quando uma mãe, por exemplo, tem a certeza disso, que seu filho na verdade ainda está vivo, né, apenas num outro plano, numa outra esfera, de certo modo é aquela situação quando o filho sai de casa e vai morar de repente num outro estado, quem sabe num outro país, né, que eles não se veem mais todos os dias, todo dia, mas ele está vivo, e se ele está vivo e se ele está bem, que conforto maior não pode haver para um pai ou para uma mãe. Né? Então, na verdade, é em busca desse conforto, mas esse conforto só vai ser trazido por uma certeza, quando uma mensagem tida como fidedigna pela família, pela mãe nesse caso, for realmente recebida. Né? Prossegue então o autor. A sessão no Centro Pedro e Paulo de Carlos Bacelli acontece sempre aos sábados e domingos de madrugada. O ideal é chegar às 4 da manhã para garantir um bom lugar na fila de candidatos a receber uma mensagem. Chegamos à cidade numa sexta-feira, dia de sessão no centro de Celso de Almeida Afonso, e é para lá que vamos juntos à noite. Juraci quer rever o médium, mas não alimenta expectativas em relação à mensagem psicografada por ele. Então, como era a noite de sessão no centro de Celso de Almeida, eles foram lá também, mas no outro dia ela queria o centro então de Carlos Bacelli. O movimento no centro é intenso. Carros com placas de Goiânia, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo e Sacramento estão estacionados do lado de fora. O médium está de pé no fim de um corredor externo à direita do salão, onde vai psicografar as mensagens. É ali, não percebi na primeira visita, que ele atende a partir das 6 da tarde as mães e pais em busca de consolo e de notícias dos filhos. No fim do corredor, ele consola os mais desesperados, pede fé em Deus, escuta histórias de perdas súbitas e insuportáveis. Os conselhos se repetem sempre em tom suave. Reza, ele está bem, está em paz. Nas conversas com os visitantes, Celso evita usar o verbo desencarnar. Parece coisa de açougue, ele me explica depois. Em vez de desencarnar, o médium usa eufemismos como viajou, partiu, foi fazer uma viagem. Não é adeus não, é um até breve, ele consola com voz suave. Né? Enfim, o livro também nos dá uma boa panorâmica da rotina, digamos, né? Vivenciada nos centros onde essas mensagens são recebidas. Né? São recebidas. E o autor então prossegue mais adiante. Né? Estamos nessa altura já na página 149, né? Que há uma pergunta aqui que alguém se faz, né? Que a pessoa faz, que a dona Juraci faz. Por que eles recebem tantas mensagens e muitos não recebem mensagem nenhuma? Juraci pergunta, enquanto se conforta com o fato de não receber mensagem alguma naquela noite. De tanto ler os livros espíritas, já tem algumas respostas oficiais, diz o autor. A psicografia envolve sintonia entre o médium e o espírito. Celso, de acordo com esta lógica, teria uma afinidade maior com espíritos como Jorge Ricardo e Silvio Graneiro, pessoas já falecidas, né, cujos pais receberam mensagens. Por isso a comunicação entre eles fluiria melhor e com maior regularidade. Além disso, as mensagens deles, espíritos maduros, teriam um conteúdo espiritual mais adequado, capaz de consolar e esclarecer o maior número de pessoas possível no salão. Né? Então, muito embora certas mensagens sejam particulares para uma certa família, para uma certa mãe, para um certo pai,
mas muitas vezes o teor da mensagem termina tendo um caráter geral, né, que consola as pessoas que ali estão. Dona Lucinha está cercada de amigas. Ela veio de Santos numa das caravanas, fazendo referência ainda às senhoras, né? Caravanas vão, né, até Uberaba em busca dessas mensagens. Dona Lucinda está cercada de amigas. Ela veio de Santos numa das caravanas, acompanhada pela mãe do veterinário e outras companheiras de luto e de dor. Nem preciso fazer muitas perguntas para receber todas as respostas possíveis. Como a maior parte dos pais atormentados pela perda de filhos, o que ela quer falar, contar sua história, lembrar o que não consegue esquecer, dividir com os outros o que não tem forças para suportar sozinha, em silêncio. Né? Essa passagem aqui é importante, porque relata isso. Né? Quando a pessoa está, quando a pessoa tem dentro de si uma grande dor, né? Falar é inevitável. Né? Como diz a passagem bíblica, a boca fala do que está cheio o coração. Né? E é preciso falar, né? E ter alguém que ouça ajuda muito. Né? Nesse sentido também, o papel desempenhado por esses centros espíritas, por certo, é muito digno, né? É muito importante. Com sotaque português, Dona Lucinda conta que o filho, Marco de Paiva, 27 anos, foi assassinado após um sequestro relâmpago na véspera do casamento, logo depois de participar da festa de despedida de solteiro. Os convidados da festa de casamento foram para o velório. Ela começa a falar e quase cai no chão atormentada por uma vertigem. As amigas amparam a mãe. Parece que foi ontem, mas foi há 3 anos. Esta foi a primeira mensagem recebida por ela no centro de Celso de Almeida Afonso. Ela acabara de receber uma mensagem, depois de umas tantas idas ao centro. Faço as mesmas perguntas feitas, Faço as mesmas perguntas feitas 40 anos antes pela equipe de Paulo Rossi Severino, fazendo referência, né, àquele repórter que estiverem em Pedro Leopoldo investigando, digamos assim, Chico Xavier. Sim, ela conversou com o médium antes da sessão e deu a ele todas as informações citadas na mensagem daquela noite. Nomes da noiva, do irmão, do avô, estava tudo lá. Bom, essa senhora então recebeu uma mensagem que muito a consolou, e isso é bom, né? Mas ela própria confirmou que todas as informações que estavam na mensagem ela houvera dado previamente ao médium. Né? Então, nesse caso, e sem pôr em dúvida, claro, de maneira alguma, a idoneidade do médium, mas como confiar que a mensagem realmente veio de um ente desencarnado? Né? Como não atribuir isso a um fenômeno anímico, simplesmente? Né? Enfim, durante aquele momento de autossugestão ou de relativo transe auto-hipnótico, coisa do gênero, o médium não teria simplesmente, né, posto no papel as imagens, as informações, perdão, que recebera. Né, num caso como esse, por mais que as informações contidas na mensagem sejam muito específicas, muito detalhadas, um apelido do pai, da mãe, o nome de um animal de estimação, uma informação qualquer que em princípio só os de casa conhecem, mas se essas informações já foram previamente passadas pela pessoa para o médium, como confiar então que a mensagem recebida seja autêntica, né? Seja realmente do ente desencarnado? Se não há como afirmar que ela não é autêntica, por certo, igualmente não há de forma alguma como afirmar que ela seja autêntica. Né? Nesse caso não há. Mas enfim. Sim, ela conversou com o médium antes da sessão e deu a ele todas as informações citadas na mensagem daquela noite. Nomes da noiva, do irmão, do avô, estava tudo lá. Dona Lucinda anotou todos esses dados numa ficha entregue aos médiums antes das sessões. Segue uma receita recomendada por uma das mães veteranas, frequentadora de Uberaba. Né? Essas senhoras vão muitas vezes sozinhas ou com amigas, em caravanas muitas vezes, e vão muitas e muitas vezes, ou em busca de obter uma primeira mensagem, ou quando já obtiveram uma primeira mensagem, vão em busca de outras mensagens, de forma que chega um momento em que a pessoa, digamos, já está calejada, por assim dizer, experimentada, né? Já conhece a rotina, já começa, talvez passar daquele momento de maior dor e angústia, começa a raciocinar um pouco melhor, a levantar certas questões, a ter certos cuidados, mas enfim.
Dona Lucinda anotou todos esses dados numa ficha entregue aos médiuns antes das sessões. Segue uma receita recomendada por uma das mães veteranas frequentadoras de Uberaba. O melhor é fornecer ao médium o maior número de dados possível para fazer a comunicação com o espírito. Isso é o que dizem algumas mães. Porque, em princípio, né, mais dados, mais informações, ajudaria, de repente, o médium a sintonizar com aquele espírito, ajudaria, quem sabe, né, os espíritos que auxiliam o médium a localizar esse desencarnado no plano espiritual. Mas, de novo, faço aquela pergunta, quer dizer, será que espíritos de certo nível, né, de certa elevação, que estão a auxiliar o médium nessa nobre missão, eles precisam mesmo dessas informações para conseguirem localizar e trazer, digamos assim, né, do mundo espiritual esse desencarnado, para que ele, né, através do médium, escreva uma mensagem para o seu familiar que ali está? Não faz muito sentido. E, além disso, se você deu muitas informações, todas as informações, uma riqueza tremenda de detalhes, inclusive como recomendam algumas mães, né? Entendendo que quanto mais informações melhor, né? Para que de repente fique mais fácil sintonizar o espírito desencarnado, coisa assim. Mas se todas essas informações foram fornecidas, aí não há como confiar na autenticidade da mensagem. Porque aí, então, por mais que a mensagem seja rica em informações, informações muito exatas, muito específicas, muito particulares, íntimas até, mas se elas já foram previamente fornecidas, né, aí não há realmente como confiar na autenticidade da mensagem. Essa é a grande questão. Né? Bom, diz ainda a senhora, Chico Xavier era um só, a mãe explica. Esta é uma frase recorrente hoje em Uberaba. Poucas horas depois, eu e Juraci estaremos juntos de novo no centro de Carlos Bacelli. Então a dona Juraci foi de novo, né? Era a noite de sessão, ela foi ao centro que ela já tinha ido antes, e no dia seguinte de manhã, ela então e o autor vão ao centro de Carlos Bacelli. Né? Mas as mães costumam dizer então, né? Chico Xavier era um só. Né? Como quem diz assim, olha, esses outros médiums aí são até bons e tal, mas né, Chico Xavier era um só. Né? Então, digamos, quanto mais informações você fornecer, melhor. Enquanto que Chico, muitas vezes sem receber qualquer informação ou com o mínimo de informações, produzia psicografias com uma série de dados que realmente ele não tinha como conhecer previamente de forma alguma. Né? Então, confiar na autenticidade das mensagens de Chico era, por certo, muito mais fácil, né, do que confiar na autenticidade dessas mensagens, que foram fornecidas ou recebidas, em princípio, depois que todo um conjunto de informações, um conjunto muito detalhado de informações, foi fornecido pelas mães que estão em busca, né, de mensagem de seus filhos. E, de novo, sem pôr, é claro, de forma alguma, em dúvida a idoneidade dos médiuns, não se trata disso. Mas se todas essas informações foram fornecidas, bom, se elas aparecem depois, logo em seguida, numa mensagem, como saber se não é simplesmente animismo, etc. Quer dizer, se não há como afirmar que as mensagens não são autênticas, por certo, por conta de tudo isso, também não há de forma alguma como afirmar. Aliás, perdão, se não há como afirmar de forma alguma que as mensagens não sejam autênticas, por conta de todo esse fornecimento prévio de informações, termina também não havendo como afirmar que elas sejam autênticas. Né? Infelizmente. A essa altura, já estamos na página 152, conta tudo para o médium. Chegamos ao centro Pedro e Paulo, aquele centro também em Uberaba, onde o médium Carlos Bacelli, que é dentista de profissão, atende então, às 5 horas da manhã em ponto. Em instantes, percebemos o quanto estamos atrasados. 3 ônibus já estão estacionados na porta e a fila de visitantes dá voltas nos fundos da casa ampla e simples onde moram cerca de 30 idosos. O centro também ele abriga idosos, etc. Né? E eles chegaram às 5 da manhã e já tinha 3 ônibus, já tinha uma fila dando volta no quarteirão e por aí vai. Além de funcionar como centro espírita aberto a sessões de psicografia no fim de semana, a casa abriga um asilo. Fora da caridade não há salvação. Esta lição de Kardec é praticada todos os dias no Pedro e Paulo e no outro centro comandado por Carlos Bacelli em Uberaba, o Bittencourt Sampaio, é o nome de outro centro, onde funciona uma creche para 40 crianças. No saguão principal do Pedro e Paulo, logo na entrada, está a principal fonte de renda da instituição, o livro. Uma mesa comprida reúne clássicos de Chico e Kardec, Chico Xavier e Allan Kardec, né? E obras psicografadas por Bacelli, muitas delas polêmicas. Né?
muitas delas polêmicas. Os visitantes, quase sempre, levam algum exemplar da casa. Muitos vão embora com sacolas repletas de livros. O último lançamento promete provocar alvoroço e incredulidade nos meios espíritas. O título? O Espírito de Chico Xavier. Autores: Carlos A. Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Quase 2 anos depois de sua morte, Chico teria enviado textos curtos à Terra através das mãos de Bacelli. O dentista de 53 anos, isso em 2004, mais ou menos, o dentista de 53 anos teria sido escolhido pelo mestre Chico, lembrar que a relação entre Bacelli e Chico foi relativamente longa, pelo mestre para ser seu porta-voz em Uberaba. Em matéria de fé, eis os extremos que devem ser evitados: a incredulidade e o fanatismo. Porém, entre os dois, o fanatismo é pior. Esta é uma das frases do livro. Frase essa, então, em princípio, psicografada por Bacelli, escrita por Chico Xavier, na verdade, através da mediunidade de Carlos Bacelli. A capa exibe uma foto de Chico, boina na cabeça, caneta em punho. Outra frase. O espiritismo, apesar dos homens, caminhará. Mais uma. Pouca discussão é luz, muita discussão é incêndio. Bacelli já tinha divulgado uma mensagem psicografada por ele e assinada por Chico Xavier em sessão pública realizada no Centro Espírita São Luís Gonzaga de Pedro Leopoldo, a cidade natal do médium. A autenticidade da mensagem nunca foi confirmada pelas 3 pessoas com quem Chico teria combinado um código secreto capaz de comprovar sua identidade: o médico e amigo Eurípides Tarran Vieira, o filho adotivo Eurípides Higino dos Reis e Cátia Maria, sua acompanhante nos últimos anos de vida. Então, a essas 3 pessoas, Chico teria passado algum tipo de código secreto, que permitiria então que essas pessoas identificassem se alguma mensagem, em tese enviada por Chico através da mediunidade de algum médium, etc., se seria autêntica. E essa mensagem recebida por Bacelli não teria tido a sua autenticidade confirmada por essas 3 pessoas. 3 informações deveriam constar da primeira mensagem enviada do além, por Chico. Estes dados, a julgar pelo silêncio dos 3 detentores do código, não apareceram em Pedro Leopoldo. Então, o doutor, Carlos Bacelli, dentista, médico e médium, tem obras nesse sentido um tanto polêmicas, que as pessoas questionam, digamos, a autenticidade de certas mensagens. E então ele conversa com o médium, o entrevista, e há aqui uma passagem então dessa conversa entre eles. Esteja preparado para as críticas, as pedradas serão muitas, Chico avisou a Bacelli quando o convidou para escrever a série de publicações iniciada com o livro Fé. A resposta de Bacelli, que já trabalhava na época como dentista nos Correios, em Uberaba, foi a mais entusiasmada possível. Prefiro ser apedrejado ao seu lado a receber flores ao lado de qualquer outro. Hoje, devidamente apedrejado, Bacelli admite entre risadas: nunca imaginei que seriam tantas as pedradas. Já aposentado, o dentista paga um preço alto pela polêmica, mas colhe frutos também. Livros como Na Primeira Dimensão, assinada pelo espírito do Dr. Inácio Ferreira, que descreve a chegada de Chico Xavier ao outro mundo, são best-sellers nas livrarias espíritas. As pedradas são inevitáveis e vêm de todos os lados, mas na fila da psicografia quase ninguém tem noção do quanto o médium é controvertido. Então muitas das pessoas que ali estão não conhecem, digamos, esse aspecto, digamos, da mediunidade um tanto controvertida, das obras um tanto controversas recebidas por Carlos Bacelli. Seguindo então, Chico Xavier mandou notícias do além? Ele foi Allan Kardec em outra encarnação? Tese também controvertida, defendida por Bacelli. Essa tese, muito, sinceramente, eu acho uma discussão ociosa. Que importa, quem afinal, em princípio, foi Chico Xavier em outras encarnações. Mas em todo caso, até hoje ainda rola essa discussão. Chico teria sido Kardec, etc. E, por exemplo, Valdo Vieira, que conviveu durante muitos anos com Chico, com ele psicografou várias obras, uma pessoa que posteriormente rompeu, digamos assim, com o espiritismo, mas nem por isso deixou de ser evidentemente uma pessoa
de qualidade que merecedora de todo respeito, faleceu em 2015, né? E, enfim, afirmava textualmente que não, isso não procede, não é verdadeiro, é uma sandice, é uma tolice. Né? Mas, enfim, Bacelli, dentre outras posições polêmicas e afirmações controversas, defendia ou defende, enfim, essa afirmação, né, de que Chico teria sido Kardec em outra encarnação. Enfim, Chico teria sido a reencarnação de Kardec. Juraci, está falando da dona Juraci, né, que nós já conhecemos lá atrás. Juraci, por exemplo, não tem nenhum interesse em questões como essas, que as questões que envolvem, né, as questões polêmicas aí que envolvem o médium. Muito mais interessante para ela é a história testemunhada por mim na última visita ao centro de Bacelli, no dia 20 de março. Naquela manhã, o médium psicografou, como de costume, 6 mensagens ao todo. Uma delas chamava a atenção pela violência da descrição do crime. O morto, vítima de um assassinato um mês antes, relatava para a mãe: ainda sinto dores na cabeça. Não pude me livrar do tiro recebido na nuca. A mãe, sentada na primeira fila, desabou e passou a repetir para quem quisesse ouvir: eu não tinha falado nada sobre tiro na nuca. Isto eu nunca contei. Então, seria uma informação que, em princípio, o espírito desencarnado, através do médium, teria ali revelado, né, numa mensagem, e que a mãe afirma que não houvera repassado antes essas informações para o médium. Outra mãe abalada por uma mensagem de Carlos Bacelli foi Sandra Regina Ribeiro de Melo, de Campinas. Ela encontrou o filho, Rodrigo, morto, logo depois de completar 18 anos, enquanto dormia. Até hoje, 4 anos depois da morte súbita do filho, Sandra recorre a tranquilizantes para dormir e para tentar encarar, com menos dor, o momento em que encontrou o corpo do filho inerte sobre a cama. Por quê? Esta foi a primeira pergunta. Por que com o Rodrigo? Por que comigo? Como o coração de alguém tão jovem, tão forte, pode ter parado desta maneira? Cartas assinadas pelo jovem chegaram até ela pelas mãos de 4 médiums diferentes do país. Na quarta carta assinada por Rodrigo, psicografada por Carlos Bacelli, veio uma resposta para estas perguntas. E então segue a mensagem. Digo-lhes que, segundo os nossos instrutores me informaram, renasci com um pequeno prolapso no coração, um pequeno distúrbio que sequer poderia ser detectado pelos exames corriqueiros, visto que o problema cardíaco, além de não manifestar-se continuamente, não me ocasionou nenhum mal-estar. Então, isso teria sido a causa da morte, né, inesperada do jovem enquanto dormia, um problema sutil, né, um sutil problema cardíaco. Esta doença, segundo a mensagem, era uma herança de vidas passadas, um resgate de uma dívida de outras encarnações. E aí vem outra parte da mensagem. No exato local do problema congênito, no músculo cardíaco, espetei eu mesmo um agudo punhal, desesperado por uma questão afetiva que me induzira ao suicídio. Então esse jovem, em outra encarnação, houvera suicidado, né, introduzindo em seu próprio corpo um punhal que houvera então atingido o coração, enfim, danificando, podemos supor, pressupor, enfim, inferir o perispírito. E isso então se traduziria numa encarnação seguinte, nessa na qual ele terminou falecendo durante o sono, nesse pequeno defeito, né, cardíaco que culminaria com seu falecimento enquanto dormia. Vocês não me lamentem, porque o que lhes está sendo motivo de tristeza para mim está sendo causa de alívio. O efeito desta... Aí entra agora o autor, acabou a mensagem, entra o autor novamente. O efeito desta mensagem e das outras é fulminante. São através delas que nós, aqui de casa, continuamos vivendo e acreditando. Isso é a senhora falando, né? Que a vida continua e a morte é uma viagem. É como se nosso filho estivesse no exterior e nos mandasse cartas para acalmar o nosso espírito, explica Sandra Regina em carta enviada a mim. Então o relato dessa mãe é muito tocante e ilustra, né, o que se passa com outras mães, né, que perderam seus filhos. Quer dizer, receber uma mensagem que a pessoa entende como autêntica, sente como autêntica e que a faz ter convicção de que seu filho na verdade está vivo, apenas num outro plano, né, nos permite então essa analogia, como se estivesse a viajar para um outro país, por exemplo, mas está vivo, que é o que importa. Né? Ele apenas está num outro plano. Como eu não poderia vê-lo e abraçá-lo, em princípio, se eu estivesse num outro país. Né? Mas ele está vivo. Isso é um conforto imenso. Né?
Então esse tipo de mensagem tem esse efeito muito salutar e é muito importante, sem dúvida. Mas nem por isso, ou também por isso, não devemos perder de vista esse nosso senso crítico, né? Usar aquilo que nos propôs o próprio Kardec, né? Fé raciocinada, usar a razão, raciocínio, comparar, estudar, investigar, né? Sempre, é claro, com boa intenção, de coração aberto, mas enfim, sem perder o senso crítico, né? Não é porque uma mensagem nos consola, nos traz alívio, que necessariamente ela é autêntica, né? Mas enfim. Quem sabe a prova para Juraci, se referindo já à dona Juraci, né, que o acompanhara no outro centro e agora está no centro de Bacelli. Quem sabe a prova para Juraci não chega através de Bacelli. Suas esperanças se reduzem diante da longa fila no centro naquela madrugada. Pais e mães vindos de todo o país esperam a vez de conversar com Bacelli antes da sessão, numa saleta miúda localizada ao lado do hall de entrada. É ali, através de uma mesa de madeira, que Bacelli atende os candidatos a receber uma mensagem do além. Estes encontros se sucedem a partir das 5 da manhã, 1h30 antes do início da psicografia. Então o médium, na verdade, ele entrevista, conversa, etc. Esses pais e mães, essas pessoas, enfim, geralmente mães, né? Geralmente mulheres, antes da sessão de psicografia. E aí de novo chegamos naquela questão, quer dizer, uma série de informações termina sendo compartilhada, termina sendo passada, termina sendo ventilada. E como confiar então, né? E como confiar então, posteriormente, na autenticidade das psicografias? Essa é a questão. Bom, durante as conversas, quase sempre ligeiras, Bacelli pede mais detalhes aos visitantes sobre seus entes queridos e as circunstâncias da morte. Informações como nomes dos avós e avós são anotadas por ele, muitas vezes em pequenos pedaços de papel, levados mais tarde até a mesa do salão principal, o palco da psicografia. Quem organiza a fila é um carteiro aposentado de Uberaba, o seu Paulo, sempre simpático e dedicado. Ele se posiciona em frente à porta da saleta, que se fecha assim que cada visitante entra. Neste sábado, ele está preocupado com a família que veio de carro de Florianópolis em busca de uma mensagem do filho morto. Foram 19 horas de viagem. O pai do jovem está na fila e recebe instruções solidárias do seu Paulo. Capricha, hein? Conta tudo pro médium para você receber sua mensagem. Então, de novo, quer dizer, é o entendimento também desse senhor, né, que trabalha no centro, assim como de algumas mães, né? Ouvimos aquela dica, digamos assim, de algumas mães, né, anteriormente, quer dizer, as pessoas entendem que, olha, quanto mais informação você passar para o médium, melhor. Talvez facilite sintonizar, né, o espírito desencarnado, como seja, como a gente já comentou isso antes. Mas a questão é, se você passa todo um conjunto de informações detalhado, pormenorizado, etc., como confiar então que aí depois a mensagem na qual essas informações aparecem, como ter confiança de que a mensagem seja autêntica? Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. O pai entra sozinho na saleta e, para alívio do seu Paulo, fica quase 3 minutos lá dentro. Este deve receber a cartinha, prevê o ex-carteiro, agora encarregado da correspondência entre vivos e mortos. O seu Paulo quase nunca erra. O Juraci está no fim da fila, decidido a revelar o menor número de informações possível a Bacelli. A dona Juraci já estiver em outro centro, né? Enfim, Lara não obteve nenhuma mensagem, pelo menos numa que lhe parecesse convincente, e ela está decidida então a passar o menor número de informações possível para o médium, no caso o senhor Bacelli, de forma tal que ela possa ter uma mensagem na qual ela possa confiar. Né? Ela, dona Juraci, quer voltar para São Paulo com uma prova. Mas hoje a decepção é garantida. Às 6h16 em ponto, o seu Paulo avisa. Acabou. Quem está na fila deve voltar no dia seguinte, de preferência mais cedo. Uma bandeja com sucos, queijos e torradas é levada até a saleta pelo principal assessor de Bacelli, Luiz, comerciante de roupas na cidade. Ao contrário de Celso, se referindo ao outro médium, né, Bacelli tem autorização para se alimentar antes da sessão, porque o outro médium diz que recebeu instruções, né, receber instruções da espiritualidade para não se alimentar no dia das sessões. Né. Enfim, se for comer alguma coisa muito leve, mas de preferência não comer. Né. E no caso aqui de Bacelli é o contrário. Né. Bom, em breve, devidamente alimentado, ele vai se sentar à mesa no salão principal, fechar os olhos e deixar a caneta deslizar sobre o papel ao longo de mais 2 horas seguidas. Durante toda a sessão, palestrantes vão se revezar na leitura e análise do Evangelho segundo o Espiritismo.
As mães que madrugaram na fila, agora na plateia, vão se dedicar ao sono pesado ou à oração. É preciso mentalizar e torcer pela conexão com o médium, pela conexão entre o médium e o espírito. Silêncio na plateia. São os 6h35 da manhã. Bacelli assume seu lugar à mesa, em frente a um pôster de Kardec pendurado na parede e ao lado de uma assistente encarregada de substituir cada página psicografada por outra em branco. Vai começar a sessão. Os mortos vão falar, e Juraci, mais uma vez, alimenta esperanças. Me disseram que às vezes nem é preciso conversar com o Bacelli para receber a mensagem. Quem sabe? Ela entregou ao seu Paulo um papel com os nomes dos filhos e as datas de nascimento e morte deles. Quem sabe? Esta pergunta nos persegue. Enquanto Bacelli psicografa, a mulher dele, Márcia, mãe de seus 2 filhos, inicia a primeira palestra da manhã e aproveita para descrever os bastidores invisíveis de uma sessão de psicografia como aquela. O corpo do médium se transforma em um laboratório de energia. Os lobos frontais são tomados por uma corrente de força energética. Os espíritos tocam com os dedos a memória do médium. O médium é uma ponte entre 2 mundos. Em seguida, ela cita a epífise e os benfeitores espirituais responsáveis por unir o médium a cada espírito comunicante. Uma comitiva de Votuporanga, interior de São Paulo, também participa da sessão. São companheiros espíritas e admiradores de Bacelli. Um deles carrega um violão e às 7 da manhã inicia uma cantoria capaz de despertar os mais sonolentos. Que psicografia bonita a deste homem, Juraci comenta, enquanto observa o médium de olhos fechados e expressão muitas vezes atormentada. A testa se franze e os olhos cerrados se movimentam de um lado para o outro. A boca se retrai como se estivesse prestes a despertar no salão um choro convulsivo ou um grito desesperado. O corpo se move como se fosse sacudido por um choro seco, profundo, sem lágrimas. De olhos fechados, Bacelli parece reler cada página coberta de garranchos antes de passar para a página seguinte. Enquanto o médium passa para o papel histórias de dor, saudade e renascimento, folheio alguns livros assinados por ele em parceria com os coautores espirituais. O supervisor de sua obra é o irmão José. O espírito responsável pelos livros escritos sobre o processo mediúnico é o Dr. Odilon Fernandes, cirurgião dentista de Uberaba, morto em 1973. Outro parceiro espiritual de Bacelli, cada vez mais atuante, é o Inácio Ferreira, ex-diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Sanatório Espírita de Uberaba, narrador do polêmico Na Próxima Dimensão. É um livro de Bacelli, né? Consulto discretamente um dos capítulos de Falando de Mediunidade, uma outra obra de Bacelli, assinado por Bacelli e Odilon Fernandes. Abro numa página qualquer. O que estará a nossa palavra refletindo? Luz ou sombra? Estará a serviço do bem ou do mal? O que pretendemos? Outros trechos chamam minha atenção. A psicografia não é um fenômeno que se restringe à escrita. A rigor, o bom médium psicógrafo carece de incorporar a ideia e a emoção da entidade comunicante. O negrito e as reticências são do texto original. No capítulo Sintonia Útil, de Falando da Mediunidade, uma outra obra de Bacelli, o mesmo Odilon aprofunda o assunto. Às vezes, médium e espírito necessitam trocar de posição. Ao invés de um médium incorporar o espírito, digamos que seja o espírito que incorpore o médium. O negrito também faz parte do texto integral. Juraci sai do salão para fumar um cigarro. Desde a morte do segundo filho, ela retomou o hábito abandonado 6 anos antes. Meia hora depois, está de volta com uma história para contar. Conversou com um dos idosos do asilo e ouviu dele um desabafo nada espírita. Que reencarnação, que nada. Se eu voltar para esta vida, eu não aguento não. Deus me livre. Para passar o tempo, folheio outro livro de Bacelli, Aprendendo com a Morte, escrito em parceria com o dentista Pedro A. Bonilha. Numa das páginas está o facsímile da carteira de identidade de um jovem chamado Esber Michael R. Esber. Esber Michael R. Esber, morto aos 13 anos em fevereiro de 1994. Logo abaixo, uma mensagem assinada por ele, psicografada por Bacelli. A assinatura na carta é idêntica à do documento. Quem sabe?
Assinaturas, né? Checar assinaturas, quando você tem uma mensagem psicografada em que enfim, o espírito desencarnado assina, e quando essa assinatura bate com a assinatura que a pessoa tinha em vida, assinatura do RG ou de algum outro documento, de algum outro, enfim, de algum outro local onde ela tenha assinado, isso é sempre, por certo, um elemento bastante encorajador, né, no que diz respeito a confiar na autenticidade da mensagem. Prossegue então o autor, já estamos na página 160. Já são quase 8h30 da manhã, quando Bacelli interrompe a escrita, abre os olhos e bebe um copo de água. Vai começar o passe magnético, a terceira etapa do processo que começou com os encontros, a porta fechada, na saleta e continuou com a longa sessão de psicografia. Médiuns responsáveis no salão dão passes magnéticos em cada visitante. Somos mais de 150 no salão lotado. Bacelli se enxuga com um lenço, boceja várias vezes. Eu tomo passe e fôlego. Vai começar a leitura das mensagens da manhã. Nenhuma delas é endereçada a Juraci. Uma das cartas chama a atenção especial pela crise de choro provocada na plateia. Um choro profundo, desesperado, que começa com lágrimas e soluços e termina com berros, gritos de dor e de saudade. Querido papai Manuel João, querida mamãe Maria Terezinha, esqueçamos o acidente de que fui vítima, imaturidade aos 23 anos de idade. Os avós são citados, essa mensagem que prossegue, né? Os avós são citados, com nomes e sobrenomes, entre detalhes sobre as circunstâncias da morte, um acidente de carro. Quando a sessão termina, aproximo-me da mãe, ainda aos prantos, ao lado do marido, contido e tenso. Demora a reconhecê-lo. É o pai de Florianópolis, o autor já havia visto esse senhor antes, né? É o pai de Florianópolis, instruído pelo solidário seu Paulo. Aquele, né? A quem o seu Paulo havia dito, olha, fale o mais que puder ao médium e tal, né? Dona Maria Terezinha não tem nenhuma dúvida, o filho dela está vivo. O seu Manuel João responde antes que eu tenha tempo de perguntar. Tudo o que está na mensagem eu contei para o médium, lá na sala, ele diz. E de novo, né? Por mais que a mensagem nesse caso tenha sido detalhada, nome dos avós foram citados, etc., outras informações, mas o próprio pai esclarece ao autor, né, que tudo aquilo que aparece na mensagem, ele, o pai, houvera dito, né, para o médium no momento em que teve aquela entrevista prévia antes da sessão de psicografia. Né? Então, por mais que as informações sejam muitas e detalhadas, e nesse caso vem nome completo dos avós, etc., mas essas informações todas já foram dadas, já foram passadas pelo indivíduo para o médium antes da sessão. Então, se não se pode afirmar categoricamente que a mensagem não seja autêntica, muito menos ainda se pode afirmar que ela seja. Né? Se você não pode afirmar que a mensagem não é autêntica, num caso como esse, menos ainda você poderia afirmar que ela seja autêntica, porque afinal todas as informações que estão na mensagem, por muitas que sejam e por detalhadas que sejam, já houveram sido previamente passadas pela família, nesse caso pelo pai, para o médium. Né? Então essa crença que parece ter se espalhado entre as pessoas que frequentam essas sessões, de que, olha, quanto mais informações você der para o médium, melhor, né? Melhor, porque talvez fosse mais fácil sintonizar o espírito desencarnado, como seja, mas enfim, tira por completo a credibilidade da mensagem. Né? Enfim, claro, a pessoa que está ali angustiada, desejando intensamente uma mensagem, uma confirmação de que seu ente querido, geralmente filho, ainda está vivo, etc., pode se deixar levar por isso, deixar impactar e se convencer, e terá esse efeito, a mensagem então terá esse efeito de controlar, né, a sua dor, o seu sofrimento, e nesse sentido será muito positiva, terá um lado bom. Né? Mas o fato da mensagem ser uma mensagem que reconforta, né, não é a mesma coisa de dizer que é uma mensagem autêntica. E nesse caso, no caso como esse, né, em que informações muitas e detalhadas, inclusive, são passadas para o médium antes, né, da sessão de psicografia, por certo que colocam em xeque a credibilidade, né, a confiança na autenticidade das mensagens, a confiança, a crença de que elas realmente tenham sido escritas por um ente desencarnado. Tá certo? Nessa altura estamos na página 160 do livro, vamos ficar por aqui. Né? E então,
Aguarde então o 4º vídeo, teremos 4 ou 5, acredito que 5 vídeos, finalizaremos o livro, 4 ou 5, tá certo? Muito obrigado então, renovo aqui o pedido para que você se inscreva no canal e nos ajude, né, a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos Espíritos. Então, muito obrigado e até a continuidade então da análise dos excertos aqui dos comentários do livro Por Trás do Véu de Ísis, de autoria de Marcelo Souto Maior. Muito obrigado.